Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas nesta terça-feira, 29 de outubro de 2024. E hoje um pouco da continuação do dia de ontem, né? Ontem até que os juros reagiram bem, né? Ficaram ali, subiram um pouquinho, os juros futuros, né? Sempre estou falando aqui é dos juros futuros, né? Tem aí dois motivos, né? O pessoal tenta dizer que é um pouco dessa história do pacote de despesas, né? Do corte de gastos aí do governo, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, mas além disso, né? Se isso contar como um motivo, o outro motivo foi a fala do Roberto Campos Neto de novo, dizendo que os ativos os prêmios estão excessivos, né? O que ele quer dizer com prêmio excessivo é que as taxas estão muito altas, estão descoladas do que ele acha que seria razoável. E ele acabou repetindo também nas falas dele ontem de que é necessário um choque fiscal positivo. Então, tá todo mundo esperando esse choque fiscal positivo. E aí eu quero deixar bem claro, a gente já falou sobre isso antes, mas vou repetir aqui. Hoje não vou ficar me estendendo sobre esse assunto porque é muito repetitivo, mas basta você prometer, né? Basta que você diga que vai fazer. Você não precisa fazer, e mais do que isso, você pode prometer que vai fazer quando você nem estiver mais no governo. Imagina o seguinte: a gente vai começar agora um corte, uma revisão nos custos de XYZ despesas, que lá em 2030 vão acabar equilibrando a despesa pública. Porque hoje, qual é o receio? A gente falou isso na semana passada, se não me falha a memória. Por exemplo, o Instituto Fiscal Independente, ou era o Instituto Fiscal Independente, e o TCU tem um estudo que aponta que a gente pode entrar numa espécie de shutdown, né? de falha de funcionamento por falta de dinheiro, principalmente aí nas despesas discricionárias, porque as despesas obrigatórias ocupariam todo o orçamento por serem obrigatórias. Aí você fica sem espaço para as discricionárias. Só que uma vez você tem dois tipos de despesas discricionárias: as discricionárias reais, né, que você faz o que você quiser, e as discricionárias rígidas, né? Então você tem as obrigatórias, que são aquelas que você não pode deixar de pagar por lei, e aí você tem as rígidas, que são as que fazem o Estado funcionar também. Por exemplo, aluguel, conta de luz, conta de combustível, né? Como é que a Polícia Rodoviária Federal vai funcionar sem combustível? Como é que os ministérios vão funcionar sem eletricidade? Elas não são obrigatórias, elas não estão no âmbito das obrigatórias, mas elas são rígidas, né? Elas precisam ser pagas. Então, o que sobra mesmo para investimento é muito baixo. O governo diz que acordou para isso. Eu ainda sou um cético, espero verdadeiramente estar equivocado, mas acho que a gente vai ver essa semana mais um grande truque de matemática, né? Como eu falei aí, respeitável público, preparem-se, né? Vem aí o show, né? O maior truque de todos os tempos, que vai ser esse plano de corte de gastos apresentado aí pelo nosso matemático Fernando Haddad, o nosso encantador de incautos e desavisados Luiz Inácio Lula da Silva, e a nossa trapalhada e atrapalhada assistente de palco Simone Tebet, né? Então, o que a gente deve ver, e aí são as mesmas coisas. Ontem o Haddad se encontrou com o Lula por 2 horas, conversaram, não falaram nada depois que acabou a reunião. Tem apenas uma foto do encontro com os dois se dando as mãos no Twitter, no perfil de Twitter do presidente Lula, que é para mostrar apoio ao Haddad, o que já demonstra a dificuldade que esse plano vai ter para passar, não só lá no Congresso, mas para passar dentro do próprio governo, né? Deve enfrentar, como a gente já tinha antecipado, enfrentar resistências dentro do próprio governo. O Aloysio Mercadante ontem deu uma tergiversada e chegou a falar que, olha, precisa cortar gastos, porque a gente precisa virar grau de investimento para conseguir investimento. Enquanto isso, o BNDES está subsidiando um monte de empréstimo com taxas menores e dificultando o trabalho da política monetária. A gente já falou isso lá no Esquina Sucupira de sexta-feira.
Então, assim, o que a gente tem ainda é muito discurso, pouca prática, e o desafio desse plano de corte de gastos não é cortar os gastos, é fazer com que acreditem que haverá controle das despesas, que haverá controle dos gastos. Se houver essa crença, aí você já vai ver o juro recuar e a necessidade de corte diminui, embora ela não desapareça. Algum corte vai ter que realmente acontecer. O que não aconteceu até agora, né? A Tebet ontem falou que falta coragem para cortar planos ineficientes, né? Então, quer dizer, está na hora de levar a sério, falta coragem, vários, né? Há pistas do que a gente deve ver daí para frente, né? Provavelmente o governo vai colocar isso tudo no colo do Congresso, como não são vocês que querem que o governo seja responsável fiscalmente, então vamos diminuir as emendas de vocês, né? E essas coisas não são assim que funcionam, a gente já viu esse filme de qualquer maneira. Então, a ideia que vem sendo ventilada é cortes no BPC, mudanças, né, no BPC, na benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, mudanças no Fundeb, no abono salarial, e são todos temas bastante sensíveis. O reajuste do salário mínimo real, isso já está fora, já é carta descartada do baralho, então está sobrando pouco. Mesmo assim, os jornais estão aí dizendo que a gente deve ter entre 30 e 50 bilhões de reais de expectativa de corte, né? Eu vou chamar de expectativa de corte porque não é corte real, né? É só, olha só, eu acho que se eu fizer aquilo, a gente vai economizar tanto, né? Essas contas do governo têm se mostrado erradas todas as vezes. Não deve ser agora que finalmente eles vão acertar. Mas, como eu falei antes, ainda tenho dificuldade de aceitar a precificação do mercado nos juros futuros, principalmente para o ano que vem e o ano seguinte, de 2026, que tem aumentos na taxa Selic, né, precificado lá, e você vai estar sob a condução da política monetária, sob Gabriel Galípolo, ungido do presidente Lula, e que aparentemente estão tentando montar toda uma estrutura de retórica que possa justificar ele ou parar a alta dos juros ou até começar a cortar os juros, né? Então, se preparem, porque o que vem por aí vai ser um exercício extremo de criatividade. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Vamos esperar aí mais um pouquinho para saber o que é esse pacote, afinal de contas. E aí a gente comenta mais por aqui no nosso Acorda Sucupira. Beleza? Então quem ainda não se inscreveu lá no Esquina Sucupira, esquinasucupira.substack.com, qualquer coisa coloca no Google Esquina Sucupira e a gente é o primeiro ali das respostas do Google. É só colocar seu e-mail, tem alguma coisa sobre compromisso de pagamento, não sei o que, coloca o cartão de crédito, não precisa fazer nada disso, pode procurar ali na tela, tem sempre uma passagem em volta daquilo ali. Esse negócio do compromisso é um levantamento que a gente tenta fazer para quando o conteúdo for ser cobrado, como é que a gente está de adesão, né, a aderência das pessoas para essa cobrança, beleza? Não precisa se comprometer a absolutamente nada por enquanto, beleza? A gente se encontra amanhã, então, se tudo der certo. Até lá, bons negócios a todos e suspense em Sucupira. Acorda, Sucupira!